Olá, tudo bom? Boa noite. Estamos esperando nossos convidados. Bem-vindos à nossa live de hoje, Dislexia e o segundo idioma. Então, vamos esperar os nossos convidados. Aí. Vai entrar. Oba! Boa noite, Caroline. Boa noite a Boa todos. noite. Obrigada. Boa noite. Certo. Nossa, Boa noite. muito prazer em receber vocês aqui. Nós estamos comemorando a Semana da Dislexia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente achou super importante fazer essa live, que é uma das dificuldades muito importantes que o disléxico tem. Então, primeiro, né, vou agradecer ao Rodrigo, ao Luiz Antônio, à Carolina, por estarem aqui com a gente, com a Associação Brasileira de Dislexia. Agradecer também a presença de todos que estão aqui. Eu vou pedir para vocês se apresentarem assim bem rapidinho para a gente começar. Então, primeiro, Caroline, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Caroline, eu sou brasileira de São Paulo, moro na Itália há 20 anos, sou disléxica, tenho trigêmeos e 2 dos trigêmeos são disléxicos ortográficos. Quantos anos, Caroline? Agora eles estão 15. 15 anos, tá. Luiz Antônio, por favor, se apresente. Bom, eu sou o Luiz, moro em São Paulo, sou de Vitória, no Espírito Santo. Eu tenho 53 anos, sou casado, tenho 2 filhos, uma menina de 21 anos e um menino de 18. A minha filha de 21, ela que me fez ter a chance de descobrir a dislexia, de entender o que estava acontecendo comigo. Porque a gente foi atrás do que ela estava passando na escola e a gente descobriu que ela era TDA. E foi um trabalho feito pela ABD, pela SEDA, e a Ângela cuidou muito bem da gente, cuida ainda. E você, o Luiz Antônio foi diagnosticado mais tarde, como mais mocinho, né, Luiz Antônio? 2018. Então, isso foi assim, uma dor que chegou tarde para ser tirada, tipo o espinho que ficava ali, e ninguém sabia o que era. Mas ainda sempre dá tempo. bem que tiraram. Obrigada, Luiz Antônio. E Rodrigo, por favor. Oi, pessoal. Quem é você? Sou o Rodrigo, eu sou especialista em ensino de línguas estrangeiras, né, com ênfase no inglês. E há uns 15 anos eu comecei a desenvolver um trabalho que há mais ou menos 10 anos eu apresentei para a ABD e estamos aqui hoje, né? Então eu tenho o privilégio hoje de ensinar inglês para alunos com dislexia. É um grande aprendizado, muitas descobertas e de muitas mentes incríveis, né? Maravilhoso, né? Então, antes da gente começar fazendo umas perguntas para vocês, tá? Deixa eu me apresentar. Eu sou Ângela, para quem não me conhece. Ângela Nico, sou fonoaudióloga, psicopedagoga clínica, trabalho há 35 anos na Associação Brasileira de Dislexia, fazendo parte da equipe da ABD e da SEDA, fazendo avaliação, intervenção e pesquisas, desde criança de risco até adulto com dislexia. Não é, Luiz Antônio? Sempre eu chamo o Luiz Antônio para as pesquisas. Mas antes de eu começar as perguntas, eu acho que a maioria já sabe, mas eu vou falar. Vocês sabem o que são línguas opacas e transparentes? As línguas transparentes é onde a relação é biunífica da letra com o som, fonema, grafema. Né? Então, por exemplo, o P é P, o T é T, e as línguas opacas já não têm essa relação. E aí o que acontece? O português não é nem tão transparente, nem tão opaca, porque, por exemplo, o P é P, que nem eu falei, mas assim, o S? O S tem 11 representações gráficas, né? Então, tem o X, tem som de X, de Z, de SC, SC cedilha, 11 representações. Então, o português já é uma língua difícil para o brasileiro, né? E a língua mais, assim, resumindo bem, a língua mais opaca que existe é o inglês. Então, se o nosso disléxico já tem dificuldade com português, imagina com inglês. E o italiano também é mais transparente, não é, Caroline? Sim, é bem mais...
bem mais transparente. Então, o disléxico vai ter muita dificuldade. Por exemplo, o A, para o Brasil, né, para o português, no português é A, e em inglês já é E. Ele mal consegue, né, decorar o A, ele vai ter dificuldade para fazer essa relação. E, assim, a dislexia é uma dificuldade específica de leitura e escrita. Mas, junto com essas dificuldades, vem outras dificuldades. Por isso que não é só essa dificuldade, essa relação letra e som. Tem a memória de curto e longo prazo, às vezes, e não tem um disléxico igual ao outro. Então, ele pode ter dificuldade com a memória de curto, a de longo prazo, com as duas memórias. Ter dificuldade do processamento visual, auditivo, tudo que é importante para esse processo de aprendizagem, né, desde o comecinho da alfabetização. Então, assim, por isso que é importante que as escolas, e principalmente as escolas de línguas, né, Rodrigo, precisam saber o que é dislexia e os outros transtornos de aprendizagem, porque não adianta falar dificuldade de leitura e escrita, não, tem muito mais coisa, né? Muito mais coisa. Bom, mais ou menos é isso. Caroline, primeiro para você. Você foi alfabetizada em português e você descobriu quando a sua dislexia e dos teus filhos? Então, eu fui alfabetizada em português, língua portuguesa, minha língua mãe. Vim para a Itália depois que eu me casei, com 26 anos. E depois de uns 4 anos tive os trigêmeos. Fiz magistério, sempre amei dar aula para crianças, mas cheguei aqui, né, outros trabalhos, então a minha vida mudou. E aí, quando eu tive o trigêmeos, eles começaram a ir para a escola. Quando foram no Fundamental 1 do Brasil, tinham problemas, dificuldades, mas era tudo novo. Fundamental 1 é normal, todas as crianças têm dificuldade. Segundo ano, aí sim, as pessoas já viram as diferenças entre os trigêmeos, porque cada um estava em uma classe separada, mas as professoras eram as mesmas, elas trocavam de classe. E aí sim, me chamaram, eu e meu marido, falando, olha, tem uma dificuldade, a gente não quer colocar nenhum nome, mas é o nosso dever. Isso foi muito legal, as pessoas falaram, é o nosso dever falar com os pais e pedir que os pais levem uma aqui chama neuropsiquiatra infantil. E aí, meu marido falou, absolutamente não, meu filho, uma psiquiatra? Não, imagina. Aí eu falei, não, vamos ver o que é. E aí começaram a investigação. A gente começou a investigação no público, até a gente depois passou a trocar de médicos e fomos para um particular. E em uma semana saiu toda a bateria de exames e deu dislexia, desortografia e descalculia. E aí chamaram também eu e meu marido, anamnese, testes, deram a dislexia para mim também. Carol, você também é disléxica, mas a sua língua não é italiana, a sua língua é portuguesa. Então você vai precisar fazer no Brasil também os testes. Uhum. E aí depois, isso meu filho tinha 8 anos e meio. Agora com 14 anos, o ano passado, o segundo trigêmeo, né, o número 2, são 2 meninos e uma menina, estava com muita dificuldade no primeiro ano do ensino médio. Sempre o primeiro, né? Uhum. E uma característica clássica dos disléxicos, no momento de escrever a redação, ele escrevia o começo era o final, o meio era o início e o fim era o início. Era tudo ao contrário. E aqui as provas são, a maioria das provas são orais. Então, ele não sabia expor, ele não sabia começar a ter um início de uma exposição de um texto, de um conteúdo. Uhum. E a professora falou, olha, isso já tinham passado 4 meses de primeiro ano. Olha, isso está sendo persistente, procura, já que o irmão tem dislexia. E aí eu fiquei assim triste comigo mesmo, porque eu, sendo psicopedagoga, não tinha visto isso, não tinha em nenhum momento, né? Não tinha acendido a... E aí deu dislexia, desortografia e descalculia. Leve, não tão grave quanto, mas o Marcelo também tem. E aí a gente corre, né, para adaptação e tudo mais. Caroline, aí
vocês têm, é obrigatório o inglês como uma segunda língua também? Sim, desde o Fundamental 1 Tá, é obrigatório. tá. E eles também têm dificuldade no inglês? Também tem a dificuldade no inglês. Tá. Como a senhora falou antes, né? O italiano sendo uma língua quase transparente, aquela correspondência som-letra é muito mais fácil. Um Sim. exemplo, scritta, né? O sk, r, i, t, t, a. Tanto é que esse alfabeto fônico eu aprendi aqui. No Brasil, para mim, era B com A, ba, Isso. C com A, K. E aí a professora começou A, B, K, D, E. Eu falei, ué, que alfabeto é o alfabeto da Bahia? Aí ela falou, não, Carol. Aí eu voltei a estudar. Eu comecei a estudar agora. Eu voltei a estudar agora, fazem 6 anos. Comecei a fazer psicopedagogia por causa do Andrea. Fiz um curso para tutora para disléxico que tem aqui na Itália, que é uma profissão nova, por causa do Andrea, por causa do Marcelo, dos meus filhos. Porque senão eu tinha deixado a minha profissão lá, né? O magistério lá atrás. E agora eu dou aula também, dou aula online para mães, crianças, mas tudo começou por eles. Eu vi que o colega aqui de baixo falou assim: eu descobri a minha dislexia por causa da minha filha, né? Uhum. A mesma coisa foi comigo também, foi com a Andrea, porque senão eu não saberia. Aí eu esqueci de falar que a Caroline está na Itália. Imagina que horas são aí, Caroline? Nossa, eu te agradeço muito. Imagina, eu que agradeço. Aqui são 1h22. Meu Deus do céu. Isso que é lutar pela dislexia, né, Caroline? É um prazer estar aqui. Luiz Antônio, e você? Como que foi ter o aprendizado de inglês na escola e agora como que está? Bom, tudo para mim na escola era muito difícil. A única coisa que era fácil era jogar, fazer o esporte, ginástica e arte. Então, o inglês era mais uma que eu tinha que passar de ano. Era esse meu objetivo a minha vida, foi esse meu objetivo a vida inteira. Eu não podia reprovar. Então, se a escola dava a oportunidade de você não é reprovar, antes de reprovar você tem aquela fase de você não passou, você vai ter que fazer a prova de novo. Uhum. Então, eu fazia e eu só podia ficar, depois disso, em 3. Quer dizer, eu ficava em todas as matérias. E aí sobravam 3. Eu fazia de tudo para sobrar 3. Eu nem estudava essas 3 que eram péssimas, deixava para o final. E aí me dedicava a passar daquelas 3. Uhum. Então foi assim a minha vida o tempo inteiro. Era um suplício. E coitado dos meus pais, coitada da minha mãe que cuidava de mim nessa hora, e ela não sabia o que era, então ela sentava às vezes para estudar junto. Não dava certo, me colocava em curso particular. Eu fazia aula de inglês, então na aula de inglês que eu fazia particular, uma vez a professora já assim, tirando os cabelos, né, que não sabia o que estava acontecendo também, ela perguntou para mim, por que é que vocês vêm aqui? Perguntou para todo mundo, né? Por que é que vocês vêm aqui? Eu falei assim, porque eu sou obrigado. Eu não gosto disso aqui. Eu passo vergonha. Eu erro tudo. E todo mundo indo bem bonitinho. Eu não consigo nem fazer amizade. Fica péssimo. Eu quero ir embora. Então, o inglês, eu sabia que era importante. Então, eu passava esse perrengue todo porque eu sabia que faria sentido em algum momento. Então, por prazer, não, eu sabia que era como saber nadar, andar de bicicleta. Eu precisava saber inglês. Então, eu sabia macarronicamente, mas eu enfrentava aquilo sofrendo mesmo. Então, foi assim que foi o aprendizado do inglês para mim. Né? O inglês. E, Rodrigo, como que você percebeu que essas crianças, esses adolescentes e adultos, você atende até adulto, né, que tinham dificuldades? O que você percebeu? Bom, eu comecei, né, o meu caminhar aí pela dislexia
antes de conhecer muito bem da dislexia. Então, eu era professor particular, tinha uma escola no interior de São Paulo, e sempre chegavam alunos com dificuldades, né? E eu não sabia nomear, eu sabia que existia dislexia, isso há 20, 15 anos atrás. E eu fui tateando uma metodologia multissensorial, fui juntando diferentes conhecimentos que eu tinha do ensino de línguas, linguística aplicada e essa abordagem multissensorial, fui criando, fui desenvolvendo algo, né? Uhum. Protótipo de um material que foi o que eu apresentei para a BD, eu lembro disso em 2013, né? Também me lembro que você pôs, né, no E aí Facebook, acho que você mandaram pôs. para mim, vem aqui para a gente bater um papo. Aí eu Isso. fui apresentar o que eu estava fazendo, né? Vocês falaram, olha, faz super sentido para os disléxicos. E aí que eu comecei, participei das formações da BD, depois também contribuí, né, com algumas atividades lá do que Sim, eu... muito, muito. E então meu aprendizado sempre foi muito na prática, né? E descobrindo o que acontece, aí buscando na teoria e tentando entender com vocês. Vocês sempre me davam aí, me dão supervisão sempre que eu preciso, né? A gente Sempre, bate sempre, e a sempre. gente Isso é super importante, né, super Rodrigo? importante, né? Então, assim, essa prática multissensorial, aliada com muita paciência, com vontade mesmo, né? De encontrar caminhos. Eu tenho um aluno maravilhoso que você conheceu, inclusive, né? Um gênio, 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 mas com uma dificuldade muito grande para o inglês, dislexia, TDAH, né? E ele falava para mim, nossa, quando não está indo por um caminho, eu vejo que você se frustra com você, não é comigo que você se frustra. Uhum, uhum. Encontrando o caminho aqui, né? Eu acho que essa que é a postura que a gente tem que ter, né? Principalmente quando vai trabalhar o inglês, como você estava dizendo, é uma língua opaca. Então, table é com A, Apple também. E aí, como é que fica isso? Né? Então, Uhum. toda uma estratégia de trabalhar a pronúncia das palavras, trabalhar a memorização, porque a gente sabe que a memória de trabalho ela tem que ser bem desenvolvida ali também. Tem uma série de processos ali, né, que a gente vem descobrindo aqui no decorrer desses anos e aprimorando, né? E aprimorando Lógico. sempre. A maioria dos meus pacientes, principalmente os adolescentes, eles falam: eu não quero, que nem o Luiz Antônio falou, eu não quero aprender inglês. Eu não quero. Tem algumas escolas em São Paulo, algumas escolas boas, até que eles sabem, a gente conversa com a escola, eles não, elas falam, ele vai passar em inglês, mas ele não pode saber, né? Então eles e assim, por outro lado, outro dia eu fui falar com uma professora, eu falei, a senhora não pode descontar os erros ortográficos de inglês, né? Ele já erra em português, agora em inglês ele não consegue. Ah, tá bom, então. A senhora pode fazer mais provas orais. Aí ela falou, tá bom, mas ele vai ter que soletrar tudo. Eu falei, meu Deus, não entendeu nada, não entendeu nada, né? E é E outra, real, eu pois é, também já vi muitas coisas assim. é muito triste. Então, a capacitação para o professor de todas as matérias e do inglês é muito importante, né? E a ABD, a BDC faz avaliação de crianças do Brasil todo e de fora do Brasil, porque a gente é coligada à International Dyslexia Association, então nossa avaliação é válida no mundo inteiro. Então, a gente recebe crianças da Alemanha, mesmo dos Estados Unidos, porque são pais brasileiros que vão morar com essas crianças e nos outros países, e eles começam a apresentar dificuldade no inglês. Então, a escola fala, será porque ele está sendo exposto agora a essa língua ou porque ele é disléxico? Só que a avaliação tem que ser feita na língua mãe. Então, eles voltam para o Brasil e a gente faz avaliação em português, alemão, português, espanhol. A gente faz porque quando é disléxico, ele vai ter dificuldade nos dois idiomas. Se ele não tiver só num, ele já não é disléxico. Então, é super importante. E é impressionante no disléxico a mesma dificuldade que em português. Então, é muito importante essa avaliação, principalmente para o Rodrigo, quando a gente encaminha os pacientes, para saber como é esse disléxico, qual é o perfil dele, qual é a facilidade em processamento visual, auditivo, quais são as dificuldades. Então, cada um é um. Então, não adianta você, não é, Rodrigo, você dar aula diferente para cada um. Com certeza. E esse Cada trabalho um. é extremamente importante, porque a gente vê alunos chegando, adolescentes, até crianças, né?
que a gente percebe que a família já teve a preocupação lá no início, já conseguiu pegar lá no início. Opa, tem alguma coisa diferente aqui. E começou com intervenção, começou com a avaliação para entender o que acontecia, intervenção adequada. Então, tem psicopedagogo, tem fono, né? Tem toda uma equipe competente apoiando. A gente vê a diferença que faz. Pois é. Nossa E o, Senhora, nós muito grande, é muito encaminhamos, trabalho. desculpa, Rodrigo, a gente encaminhou para o Rodrigo, um médico, né, Rodrigo? Há muito tempo. Esse médico trouxe agora, há um mês atrás, 2 filhos. Os 2 filhos disléxicos e superdotados, muito inteligentes. E aí, antes do pai ir embora, ele falou assim, olha, eu queria agradecer muito que vocês falem para o Rodrigo o que ele fez na minha vida. Eu gostaria que você falasse, né, Rodrigo? Ele é um médico com muita dificuldade de inglês. Quanto que você fez para ele? Tem no nosso site, spindle.com.br, tem um vídeo que, inclusive, a Maria Ângela aparece, que a gente fala um pouco do trabalho e tem a fala dele. É muito bonito o vídeo, vale a pena ver. Mas ele conta justamente isso, né? Ele passou por um processo, a gente passou por um processo que ele consegue hoje fazer as apresentações nos congressos internacionais, ganhou prêmio, está indo para outro congresso. Agora ele voltou a fazer aula, né? Ele ficou um tempo parado e agora ele retornou e ele contou para mim que ele foi com os filhos dele, né, para fazer a avaliação na BD, porque o menino dele já estava se sentindo, puxa, será que acontece comigo? Eu sou burro, os meus amigos não conseguem. E justamente ele falou, olha, eu percebo que a importância dessa avaliação, dele entender o que está acontecendo, é ele entender que não tem nada a ver com ser burro e encontrar, né, os potenciais dele. Então é fundamental esse olhar, né? É fundamental. Inclusive, eles são superdotados, é uma coisa impressionante. A gente tem encontrado, porque para ser disléxico tem que ter inteligência na média, mas a maioria assim, tem inteligência acima da média. Então, eles não se conformam, né? Como é que eu não aprendo, né? E principalmente o inglês. Teve um adulto também que chegou e falou assim, Ângela, primeiro eu quero saber se eu sou burro ou não. Eu já sei de todas as minhas dificuldades. Por que eu não aprendo inglês? Eu preciso saber disso, né? Outra moça também, a mesma coisa. Já fiz milhares de cursos e não consigo aprender inglês. Então, e isso gera uma angústia, um sofrimento maior além da dislexia. Sim. Porque quando eles, né, vão crescendo, tem o vestibular, depois tem né, a faculdade, que eles têm muita dificuldade, depois tem para ser empregado, eles precisam de prova de inglês, né? Então, é muito difícil para eles. Tem uns comentários, umas perguntas, não sei se é o momento ou não, mas estou achando interessante aqui. Aí eu nem estou vendo, Rodrigo. Se quer ver alguma assim interessante, pode perguntar, né? Tem um pedido de ajuda aqui, ó. Meu filho foi diagnosticado com dislexia e hiperatividade, me ajuda com meu filho. Pois é, Né? olha que judiação. Tem Pois é. pedido. Eu acho que essas lives todas que estão acontecendo nessa semana da dislexia, né, aqui no perfil da BD e em outros também, acho que já são um ponto de partida, né, para conhecer. Tem muitos grupos também, né, de pais, apoio. Muitos. Não perca a semana inteira, tem uma live mais interessante que a outra. Tem o E eu tenho simpósio da ABD também, para quem quiser se aprofundar, né, que vai ser em em novembro. Acho que novembro, 7, 8, 9 de novembro, na Universidade Mackenzie, com os melhores profissionais do Brasil, especialistas em dislexia. Quem puder assistir vai ser maravilhoso. E eu também tenho um neto disléxico. E ele estudou numa escola bilíngue, que tinha alemão, inglês e o português. Né? Então, hoje ele já está se formando, né, na faculdade, aí ele fala, eu falei outro dia, qual é a tua maior dificuldade, Luizinho? Vovó, ainda é o inglês e o alemão. Ainda é. Eu trabalhei com ele 5 anos, assim, no português, né? Não trabalhei nem no inglês, nem no alemão. E uma vez ele contou que ele, na aula de alemão, a professora ficou muito brava com ele, que ela falava assim, fala essa palavra. Ele falava, eu não sei, eu não lembro. Como não lembra? Diz que brigou muito. Então, vocês estão vendo também, tem a memória, né? Então, vocês têm que trabalhar tudo. Tudo. E, gente, é tão assim importante os professores entenderem mais, porque a gente vê às vezes escolas muito boas, professores falam eu entendo como é, e aí a gente vai lá para contribuir para uma adaptação curricular
E a escola fala, não, não tem problema, a gente vai adaptar, vai... Mas ele só precisa ler essas 2 páginas Pois e é, fazer essa interpretação. Mas qual pois que é, é, qual que é a temática para eu poder preparar esse aluno? Não, é livre, pode ser qualquer tema. E eu falei, mas você está entendendo a condição dele, que ele precisa? A gente precisa dar uma adaptada nisso para que ele consiga o desempenho que você está querendo? Não, mas a gente não pode fazer assim também, né? pois é. O que acontece nesse momento dessa professora? Que ela se frustrou, que o aluno dela não estava conseguindo fazer o que ela queria conseguir, e aí ela joga e nesse momento ela vai lá e fere esse aluno, né? E Pois aí é é, uma ferida que ela infelizmente. vai levar para o resto da vida, né? Que vai Pois, impactar, e depois ele vai ter outras oportunidades aí de curar isso, de crescer a partir disso. Eu acho que todo mundo tem. Vocês devem ter muitos exemplos disso aí, né? pois é. Né? Mas a capacitação dos professores para ter esse olhar e entender que, opa, deixa eu ouvir esse aluno, deixa eu entender o que está acontecendo ali, né? É muito importante. Luiz Então, Antônio, e você hoje, você usa o inglês no seu trabalho? Com que você trabalha, Luiz Antônio? Então, eu tenho um escritório de arquitetura e design e eu atendo clientes, a maioria do Brasil e alguns internacionais. Então, eu tenho cliente sueco, tenho cliente no Canadá. E então, é inevitável que a gente fale o inglês, mesmo com pouca prática. Então, a gente se alia aos colegas que são mais aptos. E, óbvio, a gente quer se expressar, então a gente não vai deixar isso escapar, a gente vai atuar, né? Ah, essa fase, ela é tensa, né? Porque você, é como eu falei recentemente, a gente tem desde a escola, a gente tem que performar, a gente tem que fazer um resultado igual ao de todo mundo. Todo mundo espera que você tire de 0 a 100 e se a média é 7, 7 para cima, tudo bem, 7 para baixo você está condenado. Então, é um desafio enorme você tá no mínimo, no 7. Então, numa situação dessa de se relacionar com o estrangeiro, você não tem jeito. Algumas coisas você acaba perdendo. Não é a mesma coisa que se relacionar em português. Uhum. Mas eles de lá também, mesmo sem saber que aqui tem um disléxico, eles de lá também têm as dificuldades deles. Então, acaba todo mundo se apoiando para que o sucesso seja mútuo. E o teu emocional quanto a isso, Luiz Antônio? Você acha que afetou o teu Hoje, emocional? hoje eu tenho muito mais tranquilidade de saber, olha, deu, não deu, tá tudo certo, vamos em frente, vamos fazer o que a gente puder e tá tudo beleza. Agora, quando eu era mais novo, ou antes do diagnóstico, era um caos, né? Eu falei, puta, vou ter que fazer isso, tal. A gente contratou um professor para treinar a gente, treinar o inglês da gente, eu e a minha esposa, um conversation, ela tá aqui do meu lado. Ela é minha anja, não Ângela, é minha anja. Tá aqui, ó. A minha grande apoiadora no escritório é o dia inteiro perguntando como é que escreve isso mesmo? Ela fala, pelo amor de Deus, vai no Google. Não, ela nem isso fala, ela já ajuda. Então, a escrita para mim é difícil e a memória, como fui diagnosticado, memória curta no presente, eu não sei se é essa a expressão, e a Curto prazo. memória depois, como você não guarda o de agora, o de depois fica prejudicado. Então, esse é o meu drama. Mas uhum. é importante também a família, né? Luiz Antônio tem Muito. apoio da esposa, né? Então, isso você vê, o emocional dele, como ele falou, ele está conseguindo lidar hoje em dia. Ah, Antigamente, os pais não sabiam, não é, Luiz Antônio? Então, não, meus pais, eles ignoravam completamente. No dia que eu apresentei isso para eles, eu falei, mãe, pai, eu sou disléxico, TDAH. Ela falou, não, você pegou isso de alguém, é tipo gripe. Eu falei, meu Deus do céu, até onde vai a ignorância, né? Mas eles tinham medo de serem culpados por não imagina. terem percebido isso. Então, eles jogam para cima sem a menor cerimônia.
Mas olha que interessante, eu tenho no escritório, eu recebia jovens, estagiários, e eu recebi uma sobrinha, e ela fazia o trabalho comigo. No dia seguinte, o que eu tinha falado para ela, ela tinha esquecido, já não sabia mais de nada que tinha se passado. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa menina aqui dentro? E ela, a Gabriela, minha esposa, virou um dia e falou assim, você já pensou que ela pode ser igual a você? E foi, assim, uma chave. Igual a Caroline falou, né, que não percebia do filho, eu também não percebia que isso estava acontecendo na minha frente. E aí, a partir daquele momento, tudo mudou e o jeito de lidar com a pessoa também. E a gente começou a fazer os trabalhos com muita facilidade, com muita organização, coisa que não estava acontecendo antes, né? Minha filha é disléxica e é arquiteta, escolheu ser arquiteta, está estudando. E, aliás, não é disléxica, é TDAH. TDAH, E ela se lasca com um monte de coisa que para funcionar no escritório. Então, hoje é o meu drama lá. Luiz Antônio, eu te contar que eu tô lendo um livro que só tem em inglês, né? Chama The Dyslexic Advantage. Eu nem entro. Mas eu vou te contar uma passagem desse livro, então. Chama As Vantagens da Dislexia. Basicamente, eles colocam, né? Olha, tá posto, isso aqui é dislexia, configuração mental do disléxico, e eles colocam lado a lado. Ó, essa configuração gera essas dificuldades aqui, mas gera também essas habilidades aqui. Isso. E eles fizeram os experimentos, né? De uma coisa que eles chamam do raciocínio tridimensional. Então, você fala que tem um escritório de arquitetura, design, né? A gente vê aí, então você fala, graças a Deus. Né? A área das artes me Gratidão. salvou. Pois é. Pois é, que Você beleza. usar, né, esse potencial, né, escoar esse potencial para isso, né? É Que isso aí. beleza. Isso é maravilhoso. Muito legal. Caroline, e teus filhos, Caroline? Eles têm problema de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima? Então, o Andrea, que tem a dislexia média, a gente descobriu com 8 anos e meio, ele é mais ansioso. Ele tem medo de errar, quando ele não sabe, ele não responde, ele fica mudo. Quando ele sabe, ele fala com autoridade, até se impõe com o corpo. Mas quando ele não sabe, aí a gente fala, mesmo que tá errado, pode falar. Não fala. Na sala é igual, em casa é igual. O irmão, não. O irmão errou, não errou, ele fala, a personalidade totalmente diferente, também a dislexia é mais leve, então ele consegue memorizar mais, tem a memória muito melhor do que do Andrea, né? Andrea tem a memória prejudicada de curto prazo, né? Só que Andrea tem o QI 123 e Marcelo 97. Então você vê, Marcelo não tem nenhum problema para falar, para conversar, errou. Andrea, que é muito mais inteligente que Marcelo, ele fecha no momento ele é inseguro. Mas em relação português, inglês, português, italiano, eles agora estão falando super bem, escrevem muito bem também. Tem mais dificuldade com português, por não ser a língua mãe deles, né? Mas não tem nenhum problema com falar, se comunicar. O inglês também. O inglês eles têm mais dificuldade. Mas aqui, como é uma língua obrigatória, então eles têm que rebolar. Inclusive, eu até separei um livro aqui para mostrar para vocês, que a gente usa aqui, que eles usam até hoje. É do Fundamental, né? Você pode usar todo o período do Fundamental, mas eles usam até hoje. E é justo para disléxicos. Então, todas as figuras, todas as letras, olha, são muito bem em negrito, tudo muito bem colorido. E todo o livro é assim. E vai do inglês básico até o A1, né, até o A2. Então, A1, A2, depois é o B1, B2. Estou falando certo, professor? Isso mesmo. Então, o A1, A2 você já tem uma boa base. E eles usam até hoje esse livro. Inclusive, até eu uso. Eu comprei um para mim, porque assim eu posso seguir, porque é como um disléxico aprende. Então, aqui na Itália, eles são bem
vamos dizer que estão bem estruturados nessa área da linguagem, das línguas, né, para os disléxicos. Aqui eu achei interessante o que uma mãe falou, agora eu não vou achar, que o problema então não é o inglês, e sim um método para disléxicos. Resumindo, é isso, não é, Rodrigo? É isso. Tem uma outra pergunta também que eu acho que é importante que colocaram, né? Que a criança com dislexia consegue ir para a escola de inglês normalmente ou precisa de um professor particular? Eu acho que é a questão do método mesmo, né? É um método. E de sentir cada aluno, né? Como é que está indo na escola, se a escola está gerando sofrimento ou não. A gente muitas vezes pega alunos que estavam estudando em escolas que são muito boas, que são tidas como escolas muito boas, muito conhecidas. Não dá para questionar a qualidade, né? Mas que a coisa não está indo para frente a ponto de gerar sofrimento, né? E aí, nesse caso, é muito importante, né? De você conseguir um caminho que funcione para o aluno e através do método, né? Mais professor particular, porque se é um professor particular que vai trabalhar com método, né? Que não entenda, não entenda, a dislexia não dá em nada. E a maioria é assim, não é, Rodrigo? Infelizmente, né? Então, ainda é muito pouco conhecimento que as pessoas, que os professores têm. Então, é importante também, assim, por exemplo, o profissional que trabalha com essa criança, né, a fono, a psicopedagoga, a escola de inglês, todos têm que se unir para conversar com essa escola, porque a escola sozinha não vai resolver. Então, não adianta, ela é super importante em perceber o sinal, as dificuldades dessa criança, encaminhar para avaliação, depois acolher, mas ela tem que acolher sabendo, entendendo o que é, no nosso caso, o que é a dislexia, a descalculia, né? Mas a importância mesmo é trabalhar todos juntos. Isso é super importante, faz uma diferença enorme, não é, Rodrigo? E quanto antes for feita essa avaliação e até esse ensino de inglês, né, Rodrigo? Para não deixar passar, né? Então, não deixar passar. E isso se dá também, assim, na intervenção com fonoaudióloga, psicopedagoga, eles falam, levei meu filho 6 meses, não resolveu nada. Não vai resolver. Porque aquilo que eu falei, tem a dificuldade da memória, da organização temporal, espacial, outras coisas que a gente tem que trabalhar, além da dificuldade letra em som, e que acontece com o inglês, não é, Rodrigo? Então, é longo, isso é muito longo, né? Muito longo. E essa criança melhora muito na autoestima, a gente percebe. Nossa. É muito longo e precisa de um processo detalhado e pensado para isso, né? Então, até essa questão da memorização espacial, você acabou de dizer, né, da importância de trabalhar isso, a gente aqui ensina tempos verbais de forma espacial. Uhum. Totalmente espacial, visualmente. Uma coisa está aqui está outro tempo, aqui está outro, aí movimenta aquilo. É impressionante. Travou, Rodrigo? Relação Rodrigo estrangeira. Travou. Oi, travei. Eu estava dizendo que mesmo esses tópicos, você não pode ensinar gramática de forma linear, de forma como é ensinado por aí. Ela tem que ser de outra forma, ela tem que estar viva, tem que ser útil, tem que ser levada para a realidade, porque tem a ver com o tipo da memória também que o disléxico usa, né? Se você quer conceitualizar muito e aquilo fica distante, uma coisa que seja palpável, o que eu estou dizendo com isso, qual a intenção que eu produzo com isso, você vai tornando tudo muito teórico, muito difícil, né? Então, mesmo esse ensino, ele é possível, mas tem que ser feito da maneira adequada, né? Tem que ser a nossa feito. E quanto antes, melhor, né? É encontrar esses caminhos. Encontrar. Aqui outra pessoa falou, quando eu era pequena eu queria falar inglês, mas me falaram que eu não falava tudo errado. Aí não quis mais falar. Lógico, acontece com todo mundo, né? A criança que tem que ler na sala de aula. Nossa, é muito difícil, muito difícil. Outras escolas que mandam vocabulários imensos para eles decorarem, né, Rodrigo? Eles não conseguem. É obrigatório para passar de ano nas escolas de inglês, com aqueles vocabulários. Então, eu falo, meu Deus, como que eles não entendem isso, né? Não entendem isso. Rodrigo, existe a comprovação científica que a criatividade
essa espacialidade, ela é conduzida a partir de alguma questão da dislexia e ela brota, ela é fértil por conta disso? Eu falo de um lugar de professor entusiasta Sim. e admira muito o cérebro dos meus alunos disléxicos e que conheci pessoas incríveis em diferentes áreas que usam isso e que têm dislexia. E eu estou lendo esse livro que eu comentei, eu não sei como a comunidade científica, né, avalia tudo mais isso, mas eles tentam cientificamente, através dos experimentos, trazer isso. Eles fizeram um experimento assim, inclusive. Pegaram não disléxicos e disléxicos. Aham. E aí fizeram a prova lá de leitura, escrita, naturalmente o disléxico foi muito pior. Tudo bem. Aí fizeram uma outra prova, uma outra questão. Era um computador, um jogo de computador. Você tinha que entrar na casa, era uma casa, né, com vários cômodos. Você tinha que entrar e achar um ursinho, um objeto que eles pediam. E aí eles iam lá e achavam esse bichinho. Mas a prova não era achar o bichinho. A prova, depois de achar o bichinho, era descrever a casa. Aham. Como é essa casa? E os Tudo isso. disléxicos saíram assim muito melhor do que os não disléxicos. E através desses experimentos eles tentam, né, provar esse ponto deles de que, olha, habilidades, talvez elas, né, com a dislexia não é só o lado da dificuldade, tem todo o lado do potencial ali de uma habilidade, né? Eu não sei o quanto que isso é aceito pela comunidade científica, né, os estudos aprofundados. Então, por isso que eu digo, eu falo desse lugar do professor, né, entusiasta, e de que eu vejo em vários alunos meus isso acontecendo. Aplicado à criatividade, aplicado ao mundo dos negócios, né, uma capacidade. E eles mencionam isso, eu penso em 3D. É impressionante, impressionante. E tem também a ver com a dominância cerebral, né, Rodrigo? Lado direito, lado esquerdo. É o que A dislexia é mais do lado esquerdo, a dificuldade são mais do lado esquerdo na área da linguagem, e o direito que é de toda essa tem capacidade, né? muito a ver com essa criatividade toda, né? Eu estou vendo aqui um comentário da dislexia MT, que é o pessoal do Mato Grosso, É né? isso, Tem isso. a ver com o lado do cérebro também. Acho que é justamente isso, né? Então, o lado direito do cérebro no disléxico está mais Mas ativo. E esse lado, eu entendo que algumas características dele são essa habilidade de conectar as pontas, entender como é que o todo funciona, como é que as coisas estão se relacionando, né? Sem falar e a criatividade vem daí, né? tem um grande artista plástico, não sei se você conhece Luiz Antônio Marangoni, que foi avaliado com a gente Eu com acompanhei. 56 anos. Ele não frequentou a escola, que ele repetiu 6 vezes a primeiro ano. Tirou 1 em matemática, porque ele conseguiu desenhar o professor, né? Então, ele veio já com essa capacidade dele de desenhar. Então, os pais, super compreensivos, tiraram da escola e investiram em artes. Hoje ele ganha milhares de prêmios, ele está em Portugal. Mas ele fala, Angela, eu também não aprendi inglês, não adianta, eu não aprendi inglês, como ele mal escreve. Mas é um grande artista plástico, né? E assim, não foi frustrado, não teve ansiedade, porque a família sempre apoiou muito, Sim. né? Mas assim, e cada um é um, né? Cada um é um. Cada um é um, gente. E você está falando de um artista, eu lembrei de um aluno meu também, artista, né? Que já parou as aulas, mas um grande artista de nível internacional. Hoje ele está expondo os quadros dele no mundo inteiro. Ele sempre posta, e tô lá no Louvre, agora eu vou para o Japão. Então esse nível, né? E o nosso processo, ele assim, demorou muito tempo, não teve uma base, inclusive de alfabetização em português. Então o inglês foi muito difícil mesmo para ele. Mas ele me deu um relato que para mim foi o que valeu. Ele falou, Rodrigo, eu estou entendendo que eu nunca fui burro. Uhum. Eu tinha vergonha de falar com meus funcionários. Eu tive uma empresa com 50 desenhistas, eu tinha vergonha de eles acharem que eu estou falando errado, escrevendo alguma coisa errada. E eu estou começando a entender que eu nunca fui burro. Pois é. Né? E, enfim, eu acho que é um belo resultado também, né? A língua estrangeira, mas é isso. Cada caso é um caso. Se existe uma demanda, existe um desejo, vale a pena estudar uma língua estrangeira da forma adequada, com um professor, né, que consiga entender qual que é a sua forma de
ou pesquisar junto com você, tá desarmado, sabe? Para Isso. encontrar o caminho juntos, né? É um belo caminho de crescimento. Um belo caminho de crescimento. Maravilhoso. De Maravilhoso. desenvolvimento, né? Cognitivo. Muito importante. E os meus alunos, eu falo, você não joga videogame? Ah, mas que na época dos meus filhos não tinha tradução. Hoje já é traduzido o videogame, né? Meus filhos aprenderam inglês jogando videogame, mas hoje já não é. Ai, mas tia, não preciso, porque eu fui por essa, né? Não, não preciso, porque agora é traduzido. Eu falei, ai, meu Deus. Mas eu fico falando, né? E assim, eu acho que todo disléxico, e todos falam, né? Tenho dificuldade de inglês, tenho todos, como em alemão, como em outros idiomas, né? Também nas outras escolas bilíngues, né? E, então é difícil, né? Então acho que a gente já deveria encaminhar já direto, né? Vai para fono, psicopedagogo e vai para o inglês, para alguém que entenda a sua dificuldade, né? Então a gente já está no fim, infelizmente. Eu queria que cada um deixasse para mim um recadinho. E o que vocês precisarem, o Rodrigo colocou o e-mail dele, né? Se vocês quiserem conversar com o Luiz Antônio, com a Caroline, que tem também, né, um site, né, Caroline, Enfrentando a Dislexia, é isso? Isso, meu perfil Enfrentando a Dislexia. Inclusive, a gente está participando junto com a Mães do Brasil, a Associação Mães do Brasil. Uhum. Nós também, agora dia 10, vamos fazer um evento para adultos disléxicos. Vamos ensinar técnicas de estudo para quem está na faculdade, trabalho, para quem não consegue escrever um e-mail, um relatório. Então, a gente vai ensinar isso ao vivo no YouTube. Vai ser muito legal, dia 10 às 20 horas. E eu queria só puxar um gancho daquilo que o Rodrigo estava falando. Eu vi um vídeo esses dias do Steven Spielberg. Uhum. E ele falou, olha, faz só 5 anos que eu tenho o meu diagnóstico. Ele está com 77 anos. Aí, eu não conseguia ler até o segundo ano. Chegou no terceiro ano, eu continuei lendo mal, mas eu comecei a ler. E eu joguei toda a minha raiva, a minha vergonha dentro dos filmes. E aí eu comecei a ler. Eu leio 120 páginas em 2 horas e 40 minutos. Eu falei, Nossa, Deus. uma metralhadora. Ele treinado muito, porque ele tem muitos filmes, né? Porque 120 páginas, eu levo tipo 3 dias para ler. Então, ele treinou demais. Então, quer dizer, se depois, com 72 anos, ele teve o diagnóstico, então, quer dizer, eu, você, seu filho, né, quem está aqui assistindo, calma, vocês vão conseguir também, né? Se ele ler 120 páginas em 2 horas e 45 minutos, todo mundo vai conseguir, gente. Respira fundo. Olha, isso sem fono, sem psicopedagoga, sem treino, sem nada, hein? Então, só para deixar aí uma esperança para as mães, né? Acalma o coração, que vai dar tudo certo. Isso mesmo. E Luiz Antônio, o que você tem para falar para a gente? Eu vejo assim que o ambiente que se cria hoje de não se permitir bullying, mesmo que haja, de vocês estarem percebendo novos caminhos para educar, isso daí vai iluminando. Você começa com uma velhinha, outra, isso vai iluminando de uma forma que ninguém mais vai conseguir continuar criando ambientes desfavoráveis para essas pessoas, para qualquer um, independente de ter a dislexia ou não. A diversidade ela é para ser respeitada. E a gente está vendo isso, pelo menos a gente está em cidades maiores que isso é muito evidente. Talvez em cidades menores, porque eu acho que o eco disso pode ser que demore a chegar, mas ele já começou. Então, o ambiente é muito mais favorável hoje do que foi antes. Sim. A dislexia, o primeiro caso foi há 128 anos. Então, olha, a Associação Brasileira de Dislexia tem 41 anos. Imagina o que era no começo e o que é agora. E no Brasil, a gente tem muitos pesquisadores. Inclusive, Rodrigo, veio uma aluna de inglês que está pesquisando também essa dificuldade do disléxico com o inglês, né? É uma aluna até do Sul. Então, tem pesquisas em diversas áreas, né? Quero saber mais dessa pesquisa. Tá, depois eu te falo. Então, a gente está... Então, por isso, vocês... Espera aí, o Rodrigo vai falar
Então, eu acho que a live deve fechar automaticamente, não é? Depois de 1 hora ou não? Acho que Não sim. sei. Mas Como a então, gente... parabenizar, né, a ABD por esse importante trabalho que faz para a sociedade brasileira, né, e pelo trabalho que todos vocês fazem, a todo mundo que estava aqui, e me colocar à disposição para quem precisar de ajuda com inglês. Conheçam spindle.com.br ou entre aqui no nosso perfil ou através do site da ABD, seja para bater um papo, para tentar entender um pouco melhor o que acontece e quais caminhos a gente está tateando e descobrindo, fico à disposição. Muito bom. Então, eu quero agradecer a vocês três. Caroline, aí da Itália, meu Deus, você dormiu à tarde para estar aqui? Luiz Antônio, você também, nossa, você é super companheiro da gente. O Rodrigo, então, nem posso falar que é super companheiro, nossa, nos ajuda muito. E todos vocês que estão aqui, falar que essa semana vão ter lives maravilhosas, todo dia, todo dia. Amanhã vai ter um acolhimento, mas amanhã vai ser às 7 horas, né? Para famílias, para profissionais, mas vai ser no YouTube, a gente vai divulgar amanhã. E cada dia vai ter a live na escola, a live é matemática, então vocês não percam, e não percam, como o Rodrigo falou, o nosso simpósio, de primeiro simpósio em dislexia, em transtornos específicos de aprendizagem e dislexia, 7, 8, 9 de novembro, na Universidade Mackenzie. Não percam. Então, agradeço a todos vocês três e a todos que estão aqui. Muito obrigada. E agora, Rodrigo, eu desligo? Eu desligo ou não? Vocês vão sair? Pode ficando, eu estou sem pressa. Vou fofocando mais. Bom, papo, mas eu acho que sim. Eu acho que você tem Ele desliga sozinho. Acho que temos que apertar o X aqui. Ó, estão falando de você, Rodrigo, um profissional incrível, um ser humano maravilhoso. É isso mesmo, não adianta ser só um profissional, né? Tem que ser mais que um profissional, né? Tem que ser, né, assim, ter carinho, ter muita paciência, muito acolhimento, né, Rodrigo? Porque eles precisam, que eles chegam muito machucados para a gente, tanto na avaliação como na intervenção. Isso é Então, importante. Chegam muito machucados e o professor ele tem a possibilidade de ou ferir mais ou ajudar na cura, né? isso. É muito, muito importante. Muito importante. Então, assim, para professores que também querem saber mais como ajudar, né, os seus alunos, também a gente ajuda esses professores no Spindle, tá? E, enfim, seja para um bate-papo, para uma formação, ou para fazer parte do time, porque a gente precisa de profissionais o principal é, além, né, de conhecer o idioma, é ter a vontade, o desejo de, não, eu quero entrar nisso, eu quero realmente entender o que está acontecendo e me capacitar para ajudar esse aluno também com esse estilo de aprendizagem, né? Então precisamos desses profissionais. O mundo precisa. Então, a nossa querida Gabriele, da Dislexia do Mato Grosso, está falando dia 10. Dia 10, Gabi, vai ter a live só de professores. Inclusive, esse ano nós estamos parabenizando todos os professores, né? Então, é unindo laços, construindo laços com os professores, que eles são os profissionais mais importantes na vida de nossos filhos e na nossa, que continuamos a estudar, né? Então, muito obrigada. Então, a Gabriela falou que ele grava sozinho, então vocês desligam, vocês saem, todo mundo sai, né? Boa noite, então, pessoal. muito obrigada. Boa noite para vocês. Estamos sempre aqui para vocês. Boa noite. Beijo, boa noite. Obrigado. Boa Tchau. noite. Boa noite, Caroline, Luiz Antônio e Rodrigo.